single day. I'm gonna make something great. Oi, meus amores, tudo bem? Tô passando para gravar mais uma videoaula para vocês, né? Como eu havia falado com vocês, a gente vai estar trabalhando sobre a questão dos elementos, né? Desculpa, gente, tentando relembrar o que era. Hoje a gente vai trabalhar sobre os isobáros. Ontem a gente trabalhou sobre o isótonos e hoje a gente vai trabalhar os isobáros. O que são os isobáros? São átomos diferentes de elementos químicos e, portanto, de diferentes números atômicos que apresentam o mesmo número de massa. Mas quais os números de massa que apresenta? Vamos abrir o livro na página 239, tá bom? Aqui fala que são dois elementos químicos diferentes apresentados no mesmo número de massa. Mas como que vai ficar esse cálculo para vocês calcular? São chamados de isobários, por ser um átomo diferente, um elemento que tem dois diferentes números atômicos. Aqui nós temos o hidrogênio, negativo 3 no caso. Prótons 1 e o número de nêutrons 2. Então, eles somaram 1 mais 2, que correspondeu a 3. Qual o número de prótons? É 1. E nós temos o hélio também. 2, né, no caso. E o 3, que eles somaram aí? Pegaram 2 mais 1, que corresponde a 3, tá bom? Pessoal, a questão, né, se vocês tiverem dúvida, por favor, me procura, questiona. A gente vai estar relatando essas dúvidas que vocês vão estar processando essa questão. Deixa eu abrir um outro ponto aqui, a definição, para exemplificar mais fácil para vocês. Vamos saber o que é o isobáros, né? No caso aqui, se eu colocar barulhinho no telhado. Se eu colocar, no caso, um exemplo aqui, eu vou estar colocando um exemplo, eu vou montar um quadro para vocês dentro da descrição do vídeo aqui, para vocês poderem entender melhor. Todos, por exemplo, se for CK, por exemplo, CK, o elemento, o número de massa é 40 e o número 20. Então, todos eles têm as mesmas correspondências, sequência de ordem decrescente, no caso. K18, 19, 20, sempre a mesma sequência, tá bom? Eu vou colocar uma descrição para vocês direitinho e qualquer dúvida, me procura, tá bom, pessoal? Beijão. Bueno, galera, hoje nós vamos ver os conceitos então, de isotopia, isóbaros, isótonos, isoeletrônicos, tá? As propriedades dos átomos. Então vamos lá agora, a isotopia, o que é? São átomos diferentes de um mesmo elemento químico, tá? Então, o que eles vão diferenciar? Possuem o mesmo número atômico, mas diferentes números de nêutrons e de massa, tá? Mesma propriedade química eles vão apresentar e geralmente apresentam propriedades físicas diferentes. O que isso quer dizer das propriedades químicas e físicas, né? Que a galera precisa entender. Como é o mesmo elemento químico, tu vai ter a mesma propriedade. Por exemplo, estou falando do hidrogênio, é o mesmo elemento químico, ou o oxigênio, se fosse essa situação. Mas as propriedades físicas vão ser diferentes, por exemplo, massa, porque a massa de cada um deles vai ser diferente. Então, tu vai ter uma massa diferente, propriedade física diferente. Vamos, por exemplo, o que a gente tem de isotopia. O que é essa isotopia? Átomos igual ao número atômico, tá? Então, aqui vocês vão observar que representado aqui embaixo são os números atômicos do hidrogênio. O hidrogênio, então, todos esses três exemplos são uma variação do hidrogênio, do elemento químico hidrogênio, que eles são isótopos em comum. A massa deles, vocês vão observar 1, 2 e 3, tá? O que difere lá na tabela periódica que tu encontra? Mas na tabela periódica eu tenho um que é representado um arredondado, às vezes, na tabela. O que acontece? Lá é fruto de um cálculo da média ponderada, tá? Em que leva em consideração não só a presença da massa, mas a porcentagem desse elemento químico na natureza. Então, esse hidrogênio é o que tem maior porcentagem na natureza, 99,8%. Então, ele tem mais vezes, vai ser um cálculo feito vezes a massa dele. E esse aqui tem uma porcentagem não chega a 1%, assim como esse outro hidrogênio aqui, né? Esse aqui, mais conhecido então para a produção de bomba de hidrogênio, tem uma porcentagem muito pequena. Então isso é feito a média e lá na tabela periódica vai ser representada a média da massa atômica, tá?
Seguindo então, aqui nós temos isobaria, tá? O que vai ser a isobaria? São átomos com o mesmo número de massa, mas diferem em números atômicos, tá? Então as propriedades químicas são sempre diferentes porque são elementos químicos diferentes. Então eu estou vendo aqui um exemplo, cálcio e argônio. Os dois elementos químicos são diferentes, então eles não vão ter as mesmas propriedades, os efeitos, por exemplo, no nosso corpo, na natureza. Então o cálcio, aqui em relação ao argônio, o que eles têm em comum? Massas são iguais. Se a questão não trouxesse esse valor do argônio e ela te dissesse eles são isóbaros, tu vai ter que repetir o 40 no argônio porque eles são isóbaros, tá? O número atômico pode ver que são diferentes, o número de nêutrons também vai ser diferente nessa situação, tá? A única coisa que é igual aqui em relação um ao outro vai ser a massa atômica, tá? Bora para a próxima situação, isotonia. São átomos com o mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos, tá? Essa aqui tu precisa fazer o cálculo, pegar a fórmula, porque se tu observar aqui, ó, tu não tens aqui nada igual em relação ao cálcio, embora o cálcio não tenha nada igual aqui na representação. O que está igual é quando tu faz a fórmula e aplica aqui, ó, pega a massa, que é 11, o número atômico que é 5, tu isolou o N é 6 do boro, né, o número de nêutrons. E aí o cálcio, tu faz esse cálculo também, vai isolar o N, tu vai descobrir que também é o mesmo número, 6. Então eles são isótonos, mesmo número de nêutrons, porque eu fiz o cálculo e identifiquei isso, tá? Concluindo que eles são isótonos. Bora para a última situação, isoeletrônicos, tá? Geralmente aparece maior número das questões, às vezes a situação dos isoeletrônicos. Ele informa as cargas, tá? O oxigênio e o sódio, número atômico do oxigênio 16 e do sódio 11. Quando eu vou precisar também fazer o cálculo, quando eu fizer o cálculo eu vou descobrir que eles são o mesmo número de elétrons, tá? Então, o número atômico dele é 8, como ele é negativo ele vai ganhar mais 2, então, mais 2, fechou o número de elétrons 10. O sódio é 11, como ele é positivo ele vai perder 1, então 11 menos 1 vai ficar então com 10 elétrons. Então vocês podem observar que o número vai ser igual, por isso isoeletrônico. Certo, galera? No próximo vídeo vai ter exercícios então de isótopos, isótonos isoeletrônicos, para vocês verem aí como é que fica essa situação nos exercícios, tá? Curtiu? Se inscreve no canal aí, até o próximo vídeo. Um grande abraço!